Olá, eu sou Inara Regina Costa, professora, pesquisadora e coordenadora do podcast Elas na Ciência. Oi, gente, eu sou Edilene Mafra, jornalista, também pesquisadora, diretora executiva do portal Edilene Mafra e estou com a Inara nesta missão, neste projeto. Você acompanha a partir de hoje o podcast Elas na Ciência. Ao todo serão 10 episódios em que entrevistaremos 10 mulheres cientistas. Divulgaremos os resultados de pesquisas científicas alinhadas com os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E neste primeiro episódio a gente vai conversar com a professora doutora Iraildes Caldas Torres, que é referência nas humanidades, que é professora titular da Universidade Federal do Amazonas e atua nas áreas de sociologia, antropologia, etnologia, indígena e serviço social. A professora é muito conhecida pelas pesquisas que realiza na área de gêneros, manifestações simbólicas e movimentos das práticas sociais na Amazônia. Professora Iraildes, seja muito bem-vinda. Gostaria que a senhora começasse falando sobre o que é ciência e como a senhora despertou esse interesse em pesquisar um pouco mais sobre igualdade de gênero. Nós tivemos desde muito tempo uma formação com a minha mãe e meu pai, né? Nós mulheres éramos uma turma de 6 mulheres e 5 homens, e a nossa formação ela foi sempre muito patriarcalista, não é? E eu ficava me perguntando por que nós fazíamos certas coisas e os meninos não faziam. Por exemplo, por que a gente tinha que limpar a casa, lavar as louças, e os meninos não podiam fazer e a minha mãe não deixava. E eu falava comigo, alguma coisa está errada. Eu era menina para ter o entendimento, né? Quando eu entro nos movimentos sociais em Manaus, a partir de 15 anos, e aí eu começo a ter aulas, palestras, né? Isso eu começo dentro da Igreja Católica. Era catequista e depois eu me transformei religiosa. E nessa formação eu fui entendendo as relações de gênero. Então, falava-se muito do patriarcado. O tema não era nem tanto violência doméstica, não era isso, né? Mas era uma certa falta de equidade, era uma desigualdade de gênero muito grande, e a gente começou a trabalhar isso. Então, vinha para cá pessoas como Dom Helder Câmara, o Clodovis Boff, o irmão do Leonardo, ele foi meu professor, dirigiu meu TCC de teologia. E aí eu fui aprendendo com eles, Padre Humberto Guidotti, as irmãs, as religiosas, enfim, todo esse debate de movimentos sociais, e naquele tempo era o movimento sindical dos metalúrgicos, né, a chamada oposição sindical dos anos 80, não é? E depois desse movimento eu fui para as ruas mesmo fazer movimento político com a irmã Helena, naquele tempo era em torno da moradia, das ocupações de terra, não é? Então toda essa conjuntura, eu diria, de uma Amazônia que carecia de uma compreensão sobre as relações de gênero, eu fui me formando, né? Quando eu chego na universidade, e aí já no meu segundo curso superior, que foi teologia, aí eu comecei a despertar para escrever sobre isso, né? Então eu escrevi a monografia O Rosto Materno de Deus, que acho que foi o pontapé do meu TCC de teologia para eu entrar nas relações de gênero como uma temática de interesse particular, né? Aí eu cheguei na Universidade do Amazonas para fazer serviço social, e o meu TCC foi sobre a organização das assistentes sociais no estado do Amazonas. Então, eu falei também de mulheres, e começa então aí meus primeiros focos de pesquisa em gênero. Depois, claro, eu vou desenvolver as pesquisas em mestrado, né? O meu mestrado já foi sobre as primeiras damas. Eu estudei a Maria Emília Mestrinho, estudei a primeira mulher Dona Antonieta Mestrinho, primeira mulher do Mestrinho, a Dona Nazaré Plínio, esposa do Plínio, né? E a Dona Mini Lindoso aqui em Manaus, né? Depois eu estudei no Brasil a mulher do Vargas, a Dona Darcy Vargas, a Rosane Collor, e fora do Brasil, e a Ruth Cardoso. Fora do Brasil, eu estudei a Evita Peron. Então, foi assim, essa pesquisa ela foi um grande
eu diria, um grande boom de eu entrar em gênero, porque eu faço aí um divisor de águas entre patriarcados e relações de gênero. E aí, a partir daí, eu me envolvo muito mais com essa temática no sentido mais crítico, que é das relações de gênero e não mais do patriarcado. Que é interessante, né, professora? São mais de 30 anos de Universidade Federal do Amazonas. Pelo que a senhora resgatou, suas pesquisas, de fato, são referência na área. A gente pode dizer que a senhora é precursora, inclusive, dos estudos de gênero. É coordenadora, né, atualmente, do grupo de pesquisa, de estudos, pesquisa e observatório social, o GEPOS, que também, a gente sabe que ele ancora os estudos da área de gêneros aqui no Amazonas. Mas esse fato, o fato da senhora ser mulher, né, para que a senhora construísse essa trajetória, hoje fosse referência nessa área, atrapalhou de alguma forma? Não deixa de ter preconceito com as mulheres, não é? Quer seja o preconceito acadêmico, quer seja o científico, quer seja o social. Esse preconceito, ele graça na nossa vida. Todas as mulheres que têm uma trajetória vinculada às relações de gênero, elas relatam situações, não é? Então, as primeiras pesquisas que eu comecei a orientar na universidade eram as de TCC, né? E eu me lembro que eu orientei uma sobre, eu acho que o ano era 1995, 94, 95, né, que era sobre LGS. Hoje tem aí uma sigla enorme da comunidade LGBTQIA+, né? Mas naquele tempo eu fui orientar sobre as lésbicas, né, que tem uma vinculação de gênero muito forte nessa categoria social dessas mulheres, né? E aí falaram muito ruim de mim, muito mal de mim. Por que a professora Irei estava orientando uma coisa dessa, não sei o quê? Eu sei que até no Conselho de Serviço Social foi para lá. E aí o conselho disse, olha, não vou chamar professora, isso é um trabalho acadêmico dela, uma posição acadêmica. Mas só para dizer para vocês que eu sofri preconceito como pesquisadora, né? O caminho é mais difícil para uma mulher? É mais difícil para a mulher, porque a pesquisadora, mulher, quando estuda gênero, há uma tendência de desvalorizar a categoria gênero, né? Há uma tendência de dizer que não são pesquisas. Hoje já não mais, porque já são mais de 30 anos que eu estou nisso, né? Mas logo no início parecia que era uma coisa menor dentro dos temas de pesquisa, parecia que estudar mulheres, com todo o elenco, o temário que essa temática comporta, né, parecia que essas mulheres não pudessem vir à luz da ciência, as suas vidas, suas trajetórias, suas histórias. É aquilo que a Michelle Perrault fala, a história das mulheres é uma história lacunada, é uma história invisibilizada no conhecimento ocidental. Professora, falando em pesquisas, né, que a senhora trabalhou e orientou bastante, relacionando com o ODS número 5, que é de igualdade de gênero, como é que surgiu a história do empreendedorismo coletivo de energia solar para que as mulheres sejam protagonistas, as mulheres da floresta sejam protagonistas nesse processo? Conta um pouco para a gente do resultado dessa pesquisa. Sim, nós estamos no final desta pesquisa e com boas descobertas, eu diria, né? Nós temos um problema de falta de energia na Amazônia profunda, nesses lugares onde até pode ter o programa Luz para Todos, mas não é suficiente porque não tem um monitoramento desse programa no interior, né? O que acontece é que o programa está lá e tudo, mas não funciona a contento. Então, querem ter aula à noite, não pode ter aula à noite. E isso instiga muito, principalmente as mulheres, as mães das crianças, não é? Porque a energia solar, ela hoje é uma possibilidade viável. Ela hoje é um empreendimento tecnológico, eu diria, capaz de acontecer no interior. O que precisa? Precisa, claro, de estudos que possam fazer inventários, que possam fazer diagnósticos e mostrar para o poder público de que é possível se manter placas solares, empreendimentos de energia solar
a partir da organização das mulheres. Como que se dá isso, né? Elas se organizam em grupo mesmo, grupo forte de mulheres, para fazer o controle social do empreendimento. O empreendimento, ele é feito pela própria empresa de energia daqui do Amazonas, não é? Mas quem compra essas placas são projetos sociais e também poderes públicos, prefeituras, não é? De posse das placas vai acontecer a instalação dela pela própria empresa de energia daqui, do estado do Amazonas, não é? Depois disso, essa empresa ela deixa a comunidade lá. E quem que vai cuidar desses empreendimentos? Quer dizer, se não tiver o monitoramento, não tiver por perto, chamando o técnico, indo atrás, reivindicando, ele vai parar. Né? Nós já temos na comunidade Brasileia, que é uma comunidade do município de Maués, 4 placas instaladas. Né? E essas placas, a gente pode já falar desses resultados, porque fizeram um grupo de mulheres lá em Brasileia, que não deixa as placas ficarem, por exemplo, sem estar carregadas, né? Tem que carregar, depois de carregar tem todo um cuidado que tem que ter, né? E está indo para frente esse empreendimento. Então, elas são capazes, sim, de ter à frente uma organização que, em princípio, se pensa que só os homens podem fazer, porque quando a gente fala de energia, parece que só é um trabalho para o homem, não para a mulher, né? E a gente comprova nessa pesquisa que elas são capazes. Então, uma comunidade já tem placas e nós estamos trabalhando 5 comunidades. Então, as outras ainda não têm. Nós estamos terminando o diagnóstico e a ideia é a gente chegar com os poderes públicos, tanto do município quanto do estado, e mesmo ir atrás e procurar, né, a forma de como a gente poderia empoderar essas mulheres. Todas as outras comunidades são de Maués? Não, são 3 comunidades da região da Valéria, no município de Parintins. Essas comunidades, elas fazem parte de um compêndio de comunidades, são 5 comunidades lá dentro, nós estamos estudando 3 delas. E Maués, nós estamos estudando São José do Paricá e a comunidade Brasileia, 2 em Maués e 3 em Parintins, né? Se vocês me perguntarem, em termos de organização, como é que é a diferença, né? Eu diria, aquelas de Maués são muito mais organizadas, empoderadas do que aquelas de Parintins. Eu não sei se é porque são Sateré Maués, e são cabanas, né? A cabanagem terminou lá em Maués, então tem alguma coisa de inspiração cabana. Eu sei que elas estão muito, muito organizadas. Elas estão, inclusive, na cooperativa do Guaraná do Urupadi, é lá dessa comunidade brasileira. Que legal. Que maravilha. Quem não conhece a realidade da Amazônia não tem noção do que é não ter energia. Não ter energia. Para produzir, né? Professora, nós estivemos lhe visitando na sua casa, lá na UFAM. Fomos até o GEPOS, que estava tendo uma reunião. E essa pesquisa que a senhora mencionou agora é só uma das pesquisas realizadas por meio do grupo também, né, pelos integrantes. E, inclusive, alguns integrantes fizeram algumas perguntas para a senhora. A gente vai agora ouvir a primeira pergunta. Tá. Olá, eu sou Sofia Oliveira, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia. Professora Irailde, quais têm sido os impactos da sua pesquisa em gênero para as próximas gerações, tanto no Brasil quanto na Amazônia? Hoje no grupo, no GEPOS, uma produção acadêmica de 33 livros publicados, entre livros e coletâneas. Esses livros, eles estão expostos nos portais, na internet, nas livrarias, e isso foi muito bom porque teve um alcance para fora do Brasil, inclusive, das teorias que a gente desenvolve, das pesquisas que a gente faz, né? Eu acho que um dos impactos que a gente está tendo é fazer, a partir desta nucleação de gênero que a gente começa a fazer com o GEPOS e com o Inflor. O Inflor é um evento que nasce em 2009 dentro desse grupo chamado GEPOS, e o Inflor já vai para a 8ª edição. Ele tem veiculado e tem feito essa pesquisa chegar até os países. Então, como é transmitido, nós tivemos no último Inflor um alcance de 11 países que acessaram a página,
né? Significa dizer que eles têm acesso às comunicações de pesquisa que são feitas no Congresso, né? Eles têm acesso aos temas, né? Então, se eu pudesse dizer de um impacto, eu diria do impacto científico, tecnológico e de inovação na Amazônia a partir dos olhares das mulheres. Porque essas pesquisas, elas trazem as práticas sociais dessas mulheres, das mulheres da floresta, né? Por que a gente fala mulheres da floresta? Porque a gente quer fazer um marcador social. As mulheres da Amazônia, elas não são mulheres que sofrem os mesmos problemas que sofrem todas as mulheres. E isso eu defendi na minha tese de doutorado no final dos anos 90. Até a minha orientadora dizia, não, o problema de mulher é igual para todas as mulheres. E eu disse para ela, não é igual, não é. Lá conosco, lá na Amazônia, nós temos um matiz étnico que demarca um preconceito outro contra essas mulheres, que elas são vistas como lascivas sexuais, elas são vistas como, né, mulheres parideiras, mulheres que tomam o marido das outras, né? Então, essa marca é de uma injustiça enorme com essas mulheres, ela perdura até hoje, não é só no Brasil, ela perdura fora do Brasil e também não é só na região do Sudeste, Sul, não, aqui entre nós também, né? Esse preconceito é muito grande. Então, eu acho que o impacto científico de trazer à luz a história das mulheres da Amazônia, a história das mulheres indígenas é muito forte a partir dessa nucleação que o grupo fez, que o GEPOS fez, né? Um outro é o impacto social. Nas comunidades que nós já trabalhamos no Alto Solimões, nós já trabalhamos no Médio Amazonas, né? E ali também em Tabatinga. Ali o Médio Solimões que eu estou falando é Quari, e aí vai subindo a fronteira. Nós trabalhamos em Tabatinga e Benjamin Constant, e Parintins, Maués, Barreirinha, o rio Aicurapá, né, Andirá, e agora nós estamos no Alto Rio Negro, lá na Cabeça do Cachorro, né? Nós estamos com vários temas de gênero desenvolvendo lá. Eu estou orientando 5 dissertações de mestrado em gênero lá. Então, esse avanço ou esse impacto social, ele ocorre na vida das mulheres, mas também nas comunidades delas, porque nessas comunidades elas são organizadoras das comunidades, tanto do ponto de vista econômico, elas organizam o Puxirum, que é como se chama o trabalho coletivo lá no Baixo Amazonas, ou o Ajuri, como se chama lá no Alto Rio Negro. Então, elas que estão à frente desse trabalho coletivo, elas estão à frente também das ervas medicinais, elas estão à frente também do trabalho de parteiras. Então, todas essas práticas trazidas para a ciência acabam impactando positivamente a vida delas, né? E a vida das comunidades, né? Então, elas estão na economia solidária, elas estão no empreendimento, por exemplo, de mel, de feitura de mel, meliponicultura. Elas estão nas feiras. Lá em Maués, elas fundaram uma feira que é um empreendimento tecnológico importante, que gera recursos para elas, gera renda, né? Então, nós temos aí impacto econômico, impacto cultural, impacto social, impacto tecnológico, né? Quando a gente cria uma feira, um empreendimento grande que surte o efeito no bolso dessas mulheres, nós estamos diante de uma inovação. Então, a gente pode dizer que esse saber tradicional, junto com o conhecimento científico, a gente só tem a voar, né? A gente, né? Eu fiquei imaginando, a senhora falando aí, a senhora tem como mensurar, no início dos seus estudos, né, uma média de 30 anos, o acompanhamento do desenvolvimento dos estudos em gênero. Qual é a sua visão hoje dessas mulheres estudando uma realidade delas mesmas? A gente pode dizer que teve um avanço na área de pesquisa em gênero e que essas mulheres são, de fato, as pessoas que estão fazendo esses estudos? Sim, ainda são muito poucas as mulheres que se ocupam da temática de gênero. Infelizmente, ainda muito pouco, né? Mas as mulheres, elas se atentaram para 2 coisas. Primeiro, que o desenvolvimento social delas
vai se dar pela via da educação. E eu acho que nas palestras, nas atividades de oficinas que nós fazemos com as mulheres, fica muito claro para nós isso, que elas estão entendendo que é por meio da educação que elas podem encontrar a sua libertação, digamos, né? Para usar uma expressão de Santo Agostinho, para me libertar eu tenho que me encontrar comigo mesmo. Então, para essas mulheres se libertarem, elas veem a educação como, né? E para nossa alegria, a gente tem hoje mais mulheres estudando na universidade do que homens, né? O índice de mulheres é maior do que aquelas que acessaram a universidade. Né? Falando de universidade, professora, a gente tem mais uma pergunta para a senhora. Agora é do pesquisador Adson Bulhões. Sou Adson Bulhões, sou doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM. Professor Iraildes, durante a sua trajetória, quais foram as principais dificuldades em estudar as mulheres da Amazônia Profunda? Então tem que começar falando sobre o que é a Amazônia Profunda, né, professora? Nós estamos desenvolvendo no programa Sociedade e Cultura na Amazônia um conceito que é um conceito de Amazônia Profunda. Professora Marilene Correia, professor Renan Freitas Pinto, eu própria, né, nos utilizamos deste conceito para nos referirmos àqueles rincões da Amazônia, aqueles bolsões que, né, de populações e de povos que estão afastados daquilo que se chamava de desenvolvimento lá nos anos 70, 80, e que era muito difícil chegar, inclusive, a informação para essas populações, né? Se não fosse o rádio, não teríamos até os anos 70, 80, não teríamos uma comunicação a contento nesses lugares, né? Então eu estou falando dos municípios que são profundos em cultura, eles são profundos em diversidade, né? Em riqueza, mas eles carecem de políticas públicas de alcance para esse povo, né? Tem, por exemplo, municípios que eu não conheço, e olha que eu já dirigi o projeto que abrangia todos. Mas, por exemplo, Tonantins eu não conheço, Juruá eu não conheço, né? Quer dizer, esse mundaréu de Amazônia, de povo que é diferente, inclusive no falar, no dialeto, né? Nós não conhecemos, quer dizer, então é essa Amazônia profunda que eu estou falando, né? E eu estou com essas mulheres da Amazônia Profunda há muito tempo fazendo pesquisa, muitos projetos eu já fiz com elas, e também trabalhos de extensão universitária já fiz com elas, né? E elas, na verdade, acabam me ensinando mais do que eu ensino a elas, né? Se eu tive dificuldades, eu não tive tanta dificuldade, porque a partir do evento da FAPEAM, quando a FAPEAM foi criada no Amazonas, o fomento para a pesquisa começou a aparecer, né? Mas as dificuldades era o acesso que a gente não tinha aos editais do CNPq, né? A gente penava muito para alcançar esses editais para poder a gente pesquisar a Amazônia Profunda. Então essa foi uma dificuldade que eu encontrei. Do ponto de vista da temática de gênero, eu não sei, eu passei a ser, eu acho que respeitada, depois que começaram a sair os livros, os debates também que eu fui feito. Então eu fui assumindo uma certa... na verdade, o olhar sobre mim era de olhar de uma pessoa que está vinculada a esses estudos, e talvez isso me deu uma forma mais tranquila de eu me colocar nessa temática. Agora, de uma maneira assim, muito livre, muito tranquila, né? Não mais, né, pensando, será se vão me receber bem como pesquisadora dessa temática, ou vai achar que isso não é pesquisa, isso é uma subpesquisa, né? Eu acabei com isso porque eu acho que com as publicações também veio o reconhecimento, né? Mas eu poderia dizer ao Adson que a gente sofreu sim, né? Primeiro na falta de acesso. Quando se falava em gênero, o CNPq né? Não. A gente penou, né? Eu acho até que a FAPEAM deu um passo à frente quando ela entra naquela perspectiva da Unesco, da presença das mulheres na ciência,
e a Unesco ela é muito enfática nisso, né, de dizer que é um dos princípios fortes do milênio, né, buscar a equidade de gênero. E que, assim como Beijing, que foi a Conferência de Mulheres que aconteceu em 1995, né, lá na China, assim como essa conferência chegou ao resultado de dizer para os países que são signatários da ONU que esses países devessem ter corte de gênero nas suas políticas públicas. Né? Então, a partir daí, mesmo assim, no Brasil, de 95 para cá, a gente não tinha muito acesso né? Então, se o projeto de pesquisa não fosse para outras coisas, né? Mulheres mesmo não. Então, há dificuldade sim, né? Eu hoje tenho reconhecimento, mas já são 30 anos, e a gente hoje acho que goza de uma certa respeitabilidade, né? Eu agradeço muito à sociedade que respeita, né? E a gente tenta, então, com essas pesquisas, mostrar para o Brasil e para fora do Brasil o que essas mulheres fazem. Essas mulheres carregam o mundo nas costas, né, se eu pudesse dizer isso. A gente pode dizer também que uma das dificuldades é a logística aqui na Amazônia? Fazer pesquisa na Amazônia é muito caro, caro. Então, eu, por exemplo, que tenho uma pesquisa grande, eu trabalho sempre com 5 comunidades, com 6 comunidades num projeto. Então, a nossa equipe é uma equipe de 12, 15 pessoas. Se torna muito oneroso a gente ir para a Amazônia Profunda, porque nós temos que alugar voadeira, nós temos que ficar, ou então alugar um barco, dormir dentro do barco. Ou então, quando é de voadeira, a gente dorme na casa das pessoas, né? Nossa. E a logística ela é bem precária nesse sentido, né? Eu já estou muito acostumada. Ainda tem a questão do clima. A gente já ficou à deriva no rio de noite, a voadeira pregou e a gente ficou, né, desolado no meio do rio. Já passamos por boas coisas. Uma boa experiência. Boas coisas, professora. Falando em boas coisas, essa sua trajetória, sua dedicação à pesquisa, especialmente na área de gêneros, já lhe rendeu algumas homenagens, né? Tenho aqui, a senhora já recebeu inclusive reconhecimento como cidadã de Maués, cidadã de Taperoá, na Bahia. Alguns políticos também lhe homenagearam. Dos municípios que a senhora mais gosta desse Amazonas, que é Parintins, também vai fazer uma homenagem à senhora em breve, né? Então, quando a senhora olha para toda essa trajetória, a senhora pode dizer assim, escolher uma das pesquisas que a senhora realizou, dizer, essa é a pesquisa da minha vida. Tem uma? Fale para a gente. Pois eu acho que a grande pesquisa da minha vida é essa do doutorado que eu fiz com as mulheres do Distrito Industrial de Manaus. Eu fui desvendar essa imagem turva da mulher amazônica, que é vista como lasciva sexual, né? Então, eu fui buscar nos arcanos do século XVIII, onde que está ancorado esta imagem, né? E aí eu tive que estudar a formação do pensamento, como é. E isso está dentro da formação do pensamento, essa imagem, né, das mulheres assim. Essa é uma grande pesquisa que eu fiz. Uma outra não é relacionada a mulheres, mas é sobre a trajetória do Gilberto Mestrinho, que é o meu livro de 2009, que é um livro que foi tirado 3.000 cópias e hoje ele está na 2ª edição. Então, é uma pesquisa vigorosa uma pesquisa grande, né, que trabalha a política do Amazonas dos anos 40 até a morte do Mestrinho, né? E é uma pesquisa hercúlea. Tem uma outra pesquisa que eu gosto de dizer, que também o livro está esgotado, chama O Etos das Mulheres da Floresta, que mostra como que as mulheres em vários municípios, que na verdade eu trabalhei no município de Coari, mas em várias comunidades, como que elas trabalham a farinha, como que elas desenvolvem todo os ofícios de parteira, de benzedeiras, enfim, como que põe o saber tradicional, né? E eu fiz o lançamento aqui na UFAM, no Rio Solimões,
Elas vieram, trouxe umas 6 delas, ficaram muito felizes. Então é um livro que trabalha essa parte do trabalho das mulheres nas comunidades tradicionais. É bem interessante esse livro, da Valer. O nosso bate-papo está bem gostoso, mas a gente precisa encerrar. Sim. E aí eu pergunto da senhora, qual a mensagem que a senhora deixa para quem deseja seguir na carreira de pesquisadora? Eu queria incentivar as meninas, aquelas que estão ainda no ensino médio, a ter gosto pela pesquisa sobre as mulheres, né? Porque somos nós, mulheres, que vamos estudar a nós mesmas, né? São muito poucos os homens que estudam as mulheres. O Adson, que esteve aqui, ele estudou a Edith Stein, e é uma mulher, uma judia, que foi para o campo de concentração. Hoje ela é santa da igreja e é filósofa, né? Eu orientei o doutorado dele, e ele fez uma conexão das teorias da Edith com a Amazônia, né? Então, eu diria que nós vamos contribuir com as mulheres, com o desenvolvimento delas, com o desenvolvimento da Amazônia, se a gente perseguir pela via da pesquisa trazer à tona, né, esses trabalhos, essas temáticas, né, tanto do trabalho da mulher como da sua representação política, nos espaços de poder, né? Como que elas se veem, a questão da violência doméstica, do feminicídio, que é muito forte, não é? Então, tudo isso demanda pesquisa. A gente só pode ter um diagnóstico se a gente for a campo, se a gente pesquisar, se a gente ouvir as mulheres, e aí sim nós oferecemos para os poderes públicos tornarem isso políticas públicas, né? Então, o meu incentivo é desde as meninas, que elas tomem gosto pelo estudo de gênero, né? E depois que sigam, vá para a universidade, faça TCC, depois mestrado, doutorado, entre nos grupos de pesquisa que trabalham o gênero, que eu acho que aí está o nosso desenvolvimento, trazer à luz da ciência, né, as mulheres. É isso, gente. É a Amazônia vista de dentro, né? É o olhar que a senhora traz para a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. A gente segue à disposição para divulgar as próximas pesquisas que vêm por aí. Eu que agradeço, professora. Eu estou sempre à disposição, o que vocês precisarem, eu e meu grupo. Obrigada, professora Iraildes. Foi uma honra ter a senhora com a gente nesse primeiro episódio. E quem está assistindo a gente pode interagir, entrar em contato com a gente pelas redes sociais. O nosso Instagram é @elasnacienciapodcast. Também nosso canal no YouTube, dá para seguir lá, só é acionar o sininho, @podcast Elas na Ciência. E se você quer sugerir, quer interagir com a gente, também pode usar o nosso e-mail, elasnacienciapodcast@gmail.com. Foi uma satisfação muito grande estar com vocês e até o próximo episódio.